Agora sim. Tá aparecendo para vocês aí? Alguém me dá um. Agora Sim, tá apareceu, aparecendo. mas está em tela cheia. Apareceu? Tela cheia? Pronto. Obrigado. Então vamos lá. Soteriologia é, por definição, a parte da teologia que trata especificamente da salvação, conforme efetuada por Jesus Cristo. A palavra soteriologia vem da palavra sotério, significa salvação. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas linhas, né, de pensamento, essas concepções, a concepção de que cada uma dessas teologias, né, acabam postulando, defendendo. Então, a teologia liberal, né, como é que ela vê a questão da salvação, né? Ah, Hoje, uma teologia muito presente nos nossos dias, né, que é a teologia liberal. A salvação, na visão liberal, não consiste em algo que da parte de Deus, né, que vai culminar na vinda de Jesus e, e na nossa transformação do corpo é, corruptível em um corpo incorruptível, né? Mas a salvação nessa direção liberal consiste na libertação das classes fracas, das classes oprimidas, né? Então, ah, dentro do contexto do mundo hoje, então, ah, poderíamos pensar, né? Hoje muito falado, né? Há algumas classes, né, que saem em busca de defesa, né, de serem libertas de alguns cativeiros que foram postos sobre eles durante a história. Então, nós temos os negros. Quando a gente fala também das mulheres, né, aí essa teologia vai dizer assim, olha, as mulheres são oprimidas, elas precisam ser libertas, né, dessa escravidão machista. E a gente poderia pensar nos marginalizados. Então, assim, dentro da teologia liberal, a salvação consiste nisso, do reino de Deus entrar na história, né, e trazer salvação de forma que essa sociedade, ah, toda a sociedade possa viver bem sem essa opressão. Então, salvação na, na teologia liberal está associada à libertação das classes oprimidas, de maneira que todos possam viver sem opressão. Essa é a visão da teologia liberal. Que a teologia secular ela pensa a respeito da salvação? Primeiro que dentro da teologia, né, secular já fala, né, dessa questão desse século, nessa compreensão mais material, a ciência é a solução para os problemas, né? Então, uma vez que a ciência ela desponta e ela traz soluções, a religião já não tem mais necessidade. E o cristianismo, né, a religião acaba não tendo mais importância. E aí, então, nessa visão, acredita-se agora, claro, né, não pensamento secular, mas algumas pessoas que tentam harmonizar teologia com o pensamento secular vão dizer o seguinte, que Deus cria o homem para que esse homem possa se tornar independente de Deus.
E aí a salvação, né, nessa harmonização de algumas pessoas, é que a solução consiste em ser independente e desse homem envolver cada dia mais com esse mundo nessa busca de que ele próprio venha então trazer essa organização daquilo que está desorganizado. Então, salvação na visão secular não tem nada a ver com um Deus que vem ao encontro da pessoa perdida, mas de um Deus que cria esse homem para que ele se torne independente dele e torne então aquele que traga a solução para os seus problemas. A teologia, né, católica romana ela vai trazer então nessa visão de salvação? Dentro da Igreja Católica Romana, talvez hoje com a visão um pouquinho mais flexível, mas no passado, a Igreja Católica Romana, ela acreditava que o canal da graça de Deus é a igreja. E não é a igreja no sentido de as igrejas que dizem ser cristãs, mas que a igreja é o canal da graça de Deus para trazer salvação ao homem, é a Igreja Católica Romana. Então, se você quiser ser salvo, você precisa estar dentro dessa igreja, que é a Igreja de Deus, que é a igreja que tem origem, né? A Igreja Católica vai tomar para si, né? Esse pensamento, né, de que a Igreja Católica Romana ela é uma igreja que ela tem na sua liderança desde a época de Jesus até agora, começando por Pedro, vocês sabem disso. Então, a igreja que tem a graça de Deus para oferecer para o ser humano é a Igreja Católica Romana. E como é que essa graça, então, é oferecida para as pessoas? Essa graça é oferecida através dos sacramentos da Igreja Católica Romana. Batismo, é, vocês sabem que a Igreja Católica Romana ela pratica o batismo de criança, né? Então, uma vez que ela é, batiza essa pessoa, essa criança está sendo é, inicialmente, né, colocada nessa direção da graça de Deus. Só que na proporção que ela vai crescendo, ela precisa então fazer o que a Igreja Católica tem como sacramento, que é a crisma, essa confirmação do batismo e da fé que um dia os seus pais a trouxe confessando que ela acreditaria, né? Aí vem a Eucaristia, que é a hóstia que é distribuída, né? A penitência, que é esse arrependimento, ou seja, sempre esse retorno para a fé católica romana. O matrimônio também, que é um sacramento, né? E a unção dos enfermos e a ordenação daqueles que são os oficiais da Igreja Católica. Então, dentro da Igreja Católica Romana, a visão de salvação está associada às pessoas que participam exclusivamente dela e que exercem esses sacramentos que a Igreja acredita. Dentro da teologia evangélica, nós temos então o que nós estamos estudando. O que a teologia evangélica ortodoxa ela defende a respeito de soteriologia de salvação? Todos os, os homens são pecadores. Uma vez que eles são pecadores, eles precisam de um Salvador, e então Cristo é o Salvador do homem. E aí, claro, dentro dessa salvação, a Bíblia vai nos apresentar tudo que nós estamos estudando desde a aula passada, né? É, chamado a salvação, a fé em Cristo Jesus, o arrependimento, a regeneração, né? E aí
o que nós vamos continuar também estudando de agora para frente. Dentro da fé evangélica, o ponto é esse: o, todo ser humano é pecador, uma vez que ele é pecador, ele, conforme a Bíblia, né, ele está destituído dessa presença de Deus, ele está afastado de Deus, e agora então precisa que esse Deus venha em resgate desse homem para oferecer para ele salvação. Essa palavra antinômio é para nós darmos introdução ao que nós vamos ver das duas linhas de pensamento que acaba entrando em confronto, né? E aí algumas pessoas dizem, olha, como é que um grupo de pessoas, né, acreditam, olhando para as escrituras de uma forma, e outro grupo de pessoas acreditam também em salvação olhando de outra forma. E aí essa palavra ela tem a ver que é quando na Bíblia duas verdades que parecem contradizer uma a outra. Então, assim, a gente olha para as escrituras e a gente tem informações nas escrituras de duas verdades que parece que elas estão entrando em contradição. E quando a gente pensa na doutrina, né, da Trindade que nós estudamos, a Bíblia vai dizer que existe um só Deus, mas daqui a pouco a Bíblia vai dizer que existe três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha, se é três pessoas, deveria ser então três deuses, né? Mas a Bíblia vai continuar dizendo que são três pessoas, mas um só Deus, né? Então, parece ser verdades que estão entrando em choque, mas é o que a Bíblia apresenta. Quando a gente fala das duas naturezas de Jesus, nós temos então a, o ensino, né, que Jesus ele é 100% homem, e também ao mesmo tempo ele é plenamente Deus. Então, como é que a gente entende esse Deus que morre, né? Porque lá na cruz, quem é que estava morrendo? O Jesus homem, o Jesus homem Deus, né? Deus pode se deixar matar. Então, assim, são essas verdades que a Bíblia apresenta e que a gente crê no que a Bíblia diz, mesmo dentro da nossa compreensão, essas verdades aparentemente, né, parece que está entrando em conflito uma com a outra. Então, quando a gente fala de soteriologia e que nós vamos pensar agora sobre essas duas linhas de pensamento, calvinismo e arminianismo, é exatamente esse choque de ideias que nós vamos ter tanto textos que corroboram para essa visão, né, arminiana, como essa visão também calvinista. Então, só para a gente situar, né, o calvinismo ele está aí, é, ele nasce dos pensamentos de João Calvino, e aí é interessante nós também pensarmos que não é que João Calvino ele se preocupou apenas com soteriologia, né? Ele escreveu sobre vários assuntos, foi um homem, né, que é, debruçou sobre os estudos e trouxe ensinamentos em várias áreas, e dentre essas áreas está a soteriologia, e não é João Calvino que vai dar, então, essa forma aos 5 pontos do calvinismo, mas são os seus seguidores, né? São os seus seguidores que vão dar essa forma que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, século XVI, João Calvino, reformador, né? Após Lutero, ele romper com a Igreja Católica Romana, João Calvino é esse mestre que vai trazer essa sistematização das escrituras, né? E aí vai dar a origem ao movimento calvinista, tá bom? Então, o que que os calvinistas eles acreditam? O calvinismo ele acredita, o primeiro ponto é em depravação total. Então, os seguidores dessa linha de pensamento
eles acreditam que uma vez que a depravação, que o pecado entrou na vida do homem, todas as áreas da vida desse ser humano foram afetadas. E esse ser humano agora não tem condições de se mover em direção a Deus. Na linha de pensamento aí, dentro de depravação total, o texto que talvez mais chama a atenção é Efésios capítulo 2, que diz que esse homem está morto nos seus delitos e pecados. E uma vez que ele está morto, então ele não tem como fazer nada em relação a ele, né? O pecado atingiu todo o ser humano, tá? Mas aí Deus ele vai então gerar vida na vida desse ser humano e ele agora então vai ele, Deus, né? Ele elege, claro, e aqui a questão da eleição nós já estudamos anteriormente, né? Eleição tanto calvinista como arminiano, eles vão acreditar agora em perspectivas diferentes, vocês vão ver, né? Deus ele elege as pessoas e agora então, nessa eleição de Deus, a salvação ela é incondicional, ou seja, não depende nada do ser humano. É Deus que salva. É Deus que vem ao encontro desse homem. É Deus que desperta esse homem da morte que ele está. E Deus agora então a, salva essa pessoa. Por isso que é eleição incondicional. Não é porque o homem ele tem capacidade, não é, de fazer alguma coisa para responder a essa oferta de Deus. Não, é o próprio Deus que se encarrega de trazer salvação para a vida desse ser humano. Só que o calvinista também vai acreditar em expiação limitada, ou seja, Deus ele oferece salvação, mas essa salvação, ela é oferecida para os eleitos, para aqueles que Deus conheceu na eternidade e que ele então predestinou, né? E aí nós vamos ter muitos textos, né, que vão falar sobre isso. Eu quero ler alguns para mim não ficar somente, né, nas argumentações do calvinismo, mas para a gente poder conferir também, eu gostaria que vocês abrissem aí Romanos. Nós vamos conferir pelo menos três textos, né? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Eu vou pedir a alguém para ler, por favor. É bom que eu descanse um pouquinho a voz e vocês me ajudam. Romanos capítulo 9, versículo 11 e 13. Quem puder ler, pode abrir o microfone e ler. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Olha para vocês verem, né? Os calvinistas vão dizer assim: olha, esse texto aqui está mostrando que a eleição de Deus ela é feita na presciência do Senhor. E antes dessas crianças nascerem, antes delas fazerem, né, qualquer coisa de bem ou de mal, ou antes delas terem alguma inclinação relacionada às coisas de Deus, Deus vai dizer para Rebeca: olha, eu escolhi Jacó. Jacó é o meu escolhido, né? Porque aqui dentro do povo judeu, aquele que nascesse primeiro era o primogênito, né? E quem vai nascer primeiro é Esaú, mas Deus já deixa de antemão esclarecido para Rebeca que o escolhido dele é Jacó, né?
E aí, então, o texto já está falando, né, que para que se cumprisse, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, aqui está falando desse chamado de Deus em relação a, a Jacó, em detrimento de Esaú. Agora, olha outro texto aí, que é, vamos pegar um outro escritor, que é Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou pode ler, por favor. 2:9. Sim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 de Pedro? Isso. 2 de Pedro 2:9. 2:9? Então, deixa eu ver aqui. Talvez eu que... Deixa eu pegar aqui direitinho. Acho que é a 1 de Pedro, viu? Vamos voltar aí. Acho que é a 1 de Pedro, 2:9. Pode ler, Dani, por favor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz, para a sua Então, maravilhosa. para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Dani. Então, aqui está falando desse Deus, né, que elegeu esse povo, nós já vimos sobre eleição, né, escolheu esse povo, né, para ser essa nação santa, esse sacerdócio real. Quando a gente está no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou citar para vocês, mas vocês podem abrir aí para nós lermos Apocalipse 13:7. Quando a gente está em Atos dos Apóstolos, e Paulo ele está iniciando a igreja na cidade de Corinto, debaixo de muita perseguição, diz a Escritura que Jesus Cristo aparece para ele e diz assim: Olha, Paulo, continua falando, não se cale, porque eu tenho muitas pessoas aqui nessa cidade. Ou seja, eu tenho os meus eleitos aqui nessa cidade e eles ouvirão a pregação do Evangelho e responderão a essa pregação favoravelmente. Apocalipse 13:7-8. Quem pode ler aí? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. Do 7 ao quanto, pastor? Ao Professor? 8, só 13, 7 e 8. Ok. E adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, olha, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para salvar, né, aqueles cujos nomes estão escritos no livro de Deus. Então, esses são os escolhidos, né, os eleitos dentro dessa visão bíblica, né? São aqueles que Deus escolheu para a salvação. Então, o, o, a visão calvinista, eles vão defender que a expiação de Cristo, né, a, a, o, a obra que Cristo realizou, ele realiza de uma forma a alcançar esses eleitos, tá bom? Essas pessoas cujos nomes estavam escritos no livro do Cordeiro, ele vem morrer por essas pessoas. Esse é o pensamento calvinista, tá? Estou só mostrando para vocês essa linha de pensamento. Nós vamos chegar na linha arminiana e vocês vão ver que é diferente. Então, expiação limitada está condicionada a esse grupo de pessoas. O quarto ponto é graça irresistível, ou seja, Deus ele dispensa a graça dele, esse favor dele a essas pessoas, e essas pessoas elas não resistem, elas não conseguem resistir.
Então, quem são as pessoas que vão responder favoravelmente à pregação do evangelho das boas novas de salvação? É esse grupo de pessoas, são aqueles que o Senhor elegeu e por quem Cristo morreu. É uma graça que a pessoa não pode resistir. Uma vez que a pessoa recebe essa graça, ela responde favoravelmente, dizendo: Eu acredito em Cristo Jesus. E o segundo ponto e último é que essas pessoas, né, que é chamado de perseverança do santo, essas pessoas, uma vez que foram alcançadas, e aí eu quero que vocês abram aí a Bíblia e leiam comigo Romanos 8, 28 ao 30, e talvez esse texto seja o mais apropriado, né, que para a gente falar sobre esse ponto do calvinismo, né, perseverança dos santos, é que uma vez que essa pessoa, né, por quem Cristo morreu, por quem Cristo deu esse presente da salvação e que ela foi salva, essa pessoa agora vai perseverar até o final. Por isso que é a perseverança do santo. O que em algumas linguagens diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Não tem como essa pessoa perder a salvação. Essa pessoa, no percurso da caminhada, ela perder a salvação dela. Esse texto que nós vamos ler, o texto de João, quando João diz assim, de Jesus em João, quando ele diz assim: as minhas ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas seguem a minha voz, a voz do bom pastor. Quando Jesus diz assim para os escribas e fariseus: vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Foi o meu Pai que me deu. Então, está aqui dentro dessa perseverança dos santos. Mas leia, alguém pode ler, e por gentileza, Romanos 8, 28 a 30, por favor. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ah, obrigado, irmã Andréia. Então, olha, vocês viram que existe uma sequência e Paulo está falando aí depois dele abrir esse capítulo dizendo: agora não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que eles estão em Cristo Jesus, não tem mais condenação sobre a vida deles, não pesam mais condenação sobre a vida deles. Por quê? Porque Deus chamou, Deus justificou, Deus santificou e Deus glorificou. Então, existe uma sequência aí, né, que está tudo no passado. É claro que nós vamos ver que santificação é um processo contínuo, mas todos esses outros passos Deus já realizou no passado, né? E o plano de santificação na nossa vida, ele também realizou e agora está em curso. Então, olha, esses são os 5 pontos do calvinismo, né? Existe uma depravação total, a eleição incondicional, não depende do homem, expiação limitada para aqueles que são eleitos, graça irresistível, ou seja, não há como resistir à oferta de Deus, e perseverança do santo, uma vez que Deus salvou, ele garante essa salvação. Vamos para a segunda linha de pensamento, que é o arminianismo. Irmãos, eu estou trazendo para vocês aqui só esse esboço, né? Eu não quero entrar nos méritos, quero apenas apresentar para vocês. Depois, se vocês quiserem, aprofunde um pouco mais para verem mais as discussões, né? Eu acho que é interessante esse conhecimento. Eu tenho plena certeza que, assim como muitas pessoas do passado, né? Assim como eu que estou estudando, vocês também vão estudar e a título de conhecimento vai ser muito interessante, né? Talvez até vocês dizem assim: olha, a minha linha de pensamento é essa, ou olha, não tenho uma linha de pensamento, prefiro não ter, né? Eu quero dizer para vocês que a linha de pensamento da nossa convenção é arminiana, né? Ela acredita nos princípios defendidos, mas também tem um pensamento um pouco cuidadoso em relação a alguns pontos, né? Essa questão mesmo
de perder a salvação, a nossa convenção ela é muito cuidadosa a respeito disso. Mas é interessante estudar, porque assim, quando fala em salvação, as pessoas tocam nesse assunto e, claro, você como seminarista, você como um líder, precisa ter esse conhecimento para poder estar expondo esse conhecimento. Pastor, Sim, André. uma pergunta. Quando o senhor Sim. falou aí a questão do certo cuidado da salvação, o Hum. senhor poderia falar com mais clareza, assim, por quê? Você fala em relação à nossa convenção? Isso, a convenção, esse cuidado. Então, olha, como ela tem, né, uma linha de pensamento dentro do pensamento arminiano, né, então ela vai acreditar que a salvação ela pode ser perdida, né? Uma vez que a pessoa ela aceita a Jesus, mas no percurso da caminhada, né, ela afasta desses ensinamentos, então ela acredita que essa pessoa perde a salvação. Mas não é como algumas pessoas pensam assim, olha, eu sou salvo, mas se eu cometi algum pecado grave, ixi, Jesus voltar agora, perdi minha salvação. Não é assim, né? A nossa convenção acredita que salvação ela não perde dessa forma, né? Que não é porque você cometeu um pecado de manhã e Jesus veio à tarde que, opa, tá tudo perdido, né? Porque senão era o sacrifício de Jesus, ele era perdido assim por uma facilidade muito grande, claro, não é minimizando a questão do pecado, né? Mas não é por causa de um pecado que a gente comete que a gente perde a salvação. Então a nossa convenção ela vai dizer que a gente precisa ter muito cuidado nessa área, né? Porque tem hora que a gente ouve em algumas pregações, né? Fala assim, irmão, você está preparado? Você examinou como é que está a sua vida hoje? Se Jesus voltar hoje à noite, né? Então a gente ouve muito isso até mesmo dentro das nossas igrejas e a nossa convenção ela vai acreditar que essa pessoa ela pode cair da graça, que é o que nós vamos ver dentro do arminianismo, mas que não é dessa forma, né? Já na linha calvinista, não. Ah, uma vez salvo, não se perde mais a salvação, salvo para sempre. Até Ficou porque, pastor, senão assim? a pessoa vai querer ficar sempre no pecado, achando que não vai perder a salvação, então para que servir a Jesus? Para que então viver ali certinho? Então, irmão André, agora sim, dentro da linha calvinista, eles vão dizer o seguinte, que um dos indícios de que uma pessoa, né, ela é salva é exatamente que ela está agora lutando contra o pecado, né? Então, assim, o que caracteriza uma pessoa salva em Cristo Jesus? É uma pessoa que vive agora uma vida de santificação, né? Sim, É, vamos dizer, uma linha radical dentro do calvinismo, né? Pensando nessa questão de que a pessoa não perde salvação, ainda que ela faça qualquer coisa, aqueles que são centrados vão dizer, não, não. Se a pessoa ela pensa dessa forma, isso é um indicativo de que ela nunca foi salva em Cristo Jesus, né? verdade. Então vamos lá. A 1609, Jacob Hermínio, né? É esse que vai sistematizar esses pensamentos, mas são os seus seguidores que depois vão colocar em forma, tá? Esses pensamentos de Armínio e que vai então criar o arminianismo. O que eles acreditam? 5 pontos também, porque os 5 pontos calvinistas é exatamente uma resposta aos 5 pontos arminianos, né? Então, o primeiro ponto do arminianismo é que o homem ele tem vontade livre. Vocês lembram que nós tratamos na aula passada sobre graça preveniente? Lembra desse termo? Graça preveniente. Então, os arminianos também acreditam que o homem está morto nos seus delitos e pecados, mas que Deus graciosamente desperta esse homem, e uma vez que esse homem agora foi despertado desse sono da morte, ele agora tem livre vontade, livre escolha, o que é chamado de livre arbítrio, né? Então ele agora pode escolher entre o certo e o errado, ele pode escolher entre uma oferta de salvação ou não, ele pode dizer sim à salvação e pode dizer não, porque ele é livre, tá?
Essa é a forma de pensar arminiana. Olha, aqui nós já temos um ponto, né? Então, em divergência, porque a forma calvinista é esse homem, ele não tem como responder, então, se ele não tem como responder, ele não tem como também escolher, né? O arminiano vai dizer, não, esse homem, uma vez que Deus despertou através da graça na vida dele, ele tem condições agora de dar uma resposta para esse Deus. Ele tem liberdade, ele tem livre-arbítrio. A... O segundo ponto é eleição condicional. Lembra? Calvinismo, eleição incondicional, ou seja, não depende do homem. Na eleição condicional, os arminianos vão dizer que Deus, ele elegeu as pessoas, mas ele elegeu essas pessoas porque ele viu no futuro, por Deus ser presciente, ele viu no futuro que essas pessoas teriam fé nas suas vidas para responder à oferta de Deus. Então, dentro do pensamento arminiano, Deus ele oferece a graça, mas o homem ele tem fé. Ele tem fé que que foi desenvolvida, então, por Deus enxergar isso na vida desse homem, é que ele, então, é salvo, né? Deus, ele predestina, ele elege esse homem baseado no que ele vê que essa pessoa vai ter fé e que a outra não vai ter. Então, na linha arminiana, a salvação, né, está condicionada à fé que a pessoa tem. Então, a pessoa participa no processo de salvação. Na linha calvinista, não. Ele não tem participação nenhuma. Na linha arminiana, ele tem participação. Ele responde, ele é eleito porque ele já tem essa resposta de fé na sua vida. Na linha arminiana, a expiação ela é universal. Cristo ele morre por todas as pessoas, né? Então Cristo não morre somente pelos eleitos, mas Cristo morre por todos, né? Aí o texto, os textos, né, que são usados aí é que a graça de Deus está na carta de Tito, capítulo 2:11, eu vou citar aqui, a graça de Deus manifestou Salvador a todos os homens. Os arminianos vão dizer, olha, tá vendo? Deus oferece a graça a todos os homens. Agora, uns vão responder favorável e outros vão dizer que não quer essa salvação. E dentro, então, do pensamento arminiano, a graça ela é resistível. Esse ser humano, agora que tem livre arbítrio, ele pode responder sim ou não a Deus. Olha, eu quero essa salvação, mas ele pode dizer também, eu não quero essa salvação. Então, no calvinismo, a graça é irresistível, no arminianismo, a graça é resistível. Em contrapartida, como o homem ele tem esse livre-arbítrio, esse homem também pode cair da graça, esse homem pode perder a sua salvação. E o texto que os arminianos, eu quero que vocês leiam aí agora, o texto, né, que os arminianos eles vão usar Hebreus capítulo 6, talvez seja um dos textos mais fortes dentro do pensamento arminiano, é Hebreus capítulo 6, 4 ao 6. Quem encontrar aí pode ler para a gente, por favor. Hebreus quanto, pastor? Hebreus 6, 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro,
e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, obrigado, Silêncio. Para os arminianos, eles vão dizer, olha, tá vendo? Essas pessoas, elas experimentaram da graça de Deus, elas participaram da vida no Espírito. Essas pessoas provaram, né, de todo esse favor maravilhoso do Senhor, mas elas acabaram caindo dessa graça, né? Elas abandonaram a fé e elas então agora não têm mais capacidade de retornar porque elas estão pisando o sangue de Jesus, ou seja, colocando sobre os pés o sacrifício de Jesus. Então, esse texto, para os arminianos, é um texto-chave para dizer o homem pode perder a sua salvação. Os calvinistas vão entrar rebatendo aí, né? Não vou entrar nesse argumento, depois vocês podem estar vendo, porque o calvinista ele vai ter uma outra forma de analisar esse texto bíblico. Essas são as duas linhas de pensamento, né? Para a gente finalizar esse bloco aqui, então a salvação ela consiste, né, na conversão, regeneração, justificação, adoção, santificação, glorificação, é o que nós vamos estar vendo depois do intervalo. Vamos então já entrar em justificação. Vou interromper aqui para a gente conversar um pouquinho e depois a gente dá um intervalo para vocês descansarem um pouquinho, tá bom? E aí? A palavra a palavra está com vocês. E Até aí, professor, sim. como o senhor citou Romanos 9, versículo 13, se não me falha a memória, amei Uhum. a Jacó esse Esaú. Como o senhor vê aquele versículo, a interpretação correta dele? Então, para mim, a interpretação desse texto, ela é o que a linha calvinista ela defende, né? Porque assim, o texto, se vocês forem ler, ah, deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Volta aí em Romanos, capítulo 9. Porque Paulo ele vai trazer aqui toda uma argumentação. Deixa eu só ajustar aqui a tela para mim ver vocês melhor. E eu agora vou pedir vocês para abrir quem puder abrir a câmera de vocês. Pronto. Que agora eu vejo vocês melhor. Agora eu gostaria que vocês abrissem um pouquinho aí para a gente conversar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Romanos, capítulo 9. Ó, vamos pegar desde o início para a gente entender melhor o texto, né? Diz assim, ó, 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo tá dizendo, né, que ele tem uma grande tristeza e angústia no coração. Por quê? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos e de minha raça, o povo de Israel. E aí ele então vai dizer, Deus é adoção, e ele então vai trazer tudo aquilo que é do povo da promessa, não é? Ah, olha que interessante aqui, Paulo está dizendo que ele tem grande tristeza no coração, porque ele sabe que, por mais que essas pessoas fazem parte do povo, que Deus fez uma promessa e que Deus cumpriu essa promessa em Abraão, mas eles não são salvos. E ele fala assim: olha, humanamente falando, eu preferia ser separado de Cristo por amor aos meus irmãos, né? Ou seja, eu tenho grande tristeza em saber que esses meus irmãos, eles não alcançaram essa salvação. Aí ele vai falar, né?
Agora o versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a serem filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, né? Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Aí o texto que nós lemos, né, que ele diz, eu amei a Jacó e aborreci com Esaú, rejeitei a Esaú. Ah, o mais velho servirá, tá? Depois ele fala assim, olha, eu terei então, versículo 14. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Né? Esse é o grande argumento, né, que é colocado até hoje. Olha, parece que há injustiça em Deus, né, em escolher algumas pessoas e não escolher outras, né? Na nossa visão humana, e aqui eu vou parafrasear, né, o, o Augusto Nicodemos, que ele diz assim, no nosso pensamento humano, quando Deus, ele diz que nós precisamos amar as pessoas, quando Deus diz que a gente precisa amar até mesmo os nossos inimigos, no nosso pensamento humano, a gente diz assim, é como se a gente dissesse, olha, parece que eu sou mais justo do que Deus, porque eu não criaria algumas pessoas para salvação e outras para não serem salvas, não é assim? Então, é esse argumento que Paulo vai trazer aqui, Leonardo. Ele vai dizer assim, ó, é, e então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, olha o que Paulo vai dizer. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ele prossegue, 17. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Paulo agora vai trazer outro argumento. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resistirá à sua vontade? E aí Paulo vai dizer assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias. E aí ele prossegue. Então, o grande argumento de Paulo aqui, e que vai culminar, é o seguinte: quando diz assim, ó, mas alguém de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Ou seja, se Deus ele fez uns, né, para serem salvos e outros para não serem salvos, por que Deus ainda nos culpa? E aí a resposta de Paulo é: olha, pensando humanamente, nós não temos como entender, né, esse plano de Deus. E aí é por isso que ele, então, a resposta dele aqui é tipo assim: olha, não dá para você questionar a Deus. É a saída de Paulo aqui. Nós estamos falando de Paulo, né, que é um apóstolo. Agora você imagina só de nós, né? O que nós precisamos, então, pensar hoje é o seguinte: dentro desse texto, vou então aqui a pergunta, né? Dentro desse texto aqui, Deus escolheu alguns e Deus rejeitou a outros, né? E se nós fizermos a pergunta para Deus: Deus, parece que o Senhor está sendo injusto, a resposta de Paulo é: quem é você, um pecador, para falar de justiça para um Deus que nunca conheceu pecado? Quem é você, que é o ser criado, o barro, para falar com o oleiro, que é o Criador?
a respeito de justiça. Então, assim, o nosso senso de justiça, ele é limitado, né? O Arne Gruder, ele vai dizer o seguinte, né? Que Deus, se ele condenasse todas as pessoas, ele continuaria sendo justo. E aí ele vai dizer por quê? Ele diz, porque Deus não salvou nenhum anjo. Todos os anjos que pecaram estão condenados ao castigo eterno. Deus poderia fazer a mesma coisa com o ser humano, mas ele não fez. Então é por isso que Paulo vai dizer assim, olha, quem é você para contender com Deus, o barro? Ele vai dizer, a única coisa que a gente precisa fazer é agradecer a Deus em saber que ele nos escolheu. É difícil para nós? É. Eu confesso para vocês que como ser humano também, eu olho nessa direção e falo, meu Deus, não consigo entender. Não consigo entender como é que o Senhor, desde a eternidade, escolheu alguns e não outros, né? Mas é um ensinamento bíblico, eu não posso sair disso. Então, diante disso, de não ter uma compreensão total, assim como aqueles que vieram antes de nós também não tiveram, eu faço aquilo que o Martinho Lutero nos ensinou quando ele estava estudando, né? Quando ele chegava diante de um texto que ele não tinha a capacidade mental de entender de uma forma plena, diz que ele tinha o hábito, né, de tirar o chapéu da cabeça, passar a página da Bíblia, colocar o chapéu na cabeça e dizer assim: não entendo, mas é a tua palavra. Então eu continuo crendo no Senhor. Eu acho que a nossa posição tem que ser essa, né? Diante desse texto, nós precisamos interpretar ele nessa direção. Deus é um Deus que escolhe pessoas independente delas terem feito alguma coisa. Deus é um Deus que elege algumas pessoas para serem vasos de honra. E Deus também é esse Deus que enxerga esses outros vasos, né, como vasos de desonra. Dentro do texto é isso aqui. Pastor, Sim. eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Deus, ele rejeita o homem se o homem não o rejeitar? Ó, se a gente fosse responder dentro do texto que nós lemos, né, nós poderíamos dizer assim: o homem ele vai escolher a Deus porque ele foi escolhido. Então, se ele escolheu a Deus porque ele foi escolhido, esse Deus jamais o rejeitará. E todos aqueles, então, que foram eleitos por Deus, eles vão escolher a Deus em um certo momento. Não é que eles vão escolher, não é porque o homem não tem essa capacidade, como nós vimos, né? Um morto, ele não tem capacidade de dizer nada para Deus. Tanto que, Silênio, uma palavra que nós usamos muito, né, que a gente precisa riscar do nosso vocabulário, nós usamos, não, eu ouço, né, talvez aqui ninguém use, mas se usar é uma palavra que a gente precisa riscar das nossas expressões, eu encontrei Jesus, falando de salvação, né? As pessoas falam assim, olha, eu encontrei Jesus. Não tem como, porque Jesus não estava perdido, não é? Quem foi encontrado? Fui eu, então foi Jesus que me encontrou. Quem estava perdido era eu. É o perdido que é encontrado, não é? Não é assim? Não é isso que na parábola do pródigo diz? Olha, esse meu filho estava perdido e foi achado. Ou seja, ele estava perdido e ele foi encontrado. Agora ele volta para a casa do pai porque a graça do pai o encontrou, né? Então, assim, dentro do pensamento de eleição, que nós não temos como fugir, tanto arminiano como calvinista vai acreditar em eleição. Agora, claro, eleição, como nós vimos, condicional e incondicional, né? Dentro do pensamento de eleição, todos aqueles que escolherem o Senhor é porque eles foram eleitos na presciência de Deus, e uma vez que eles foram eleitos, né, agora dando uma resposta
a oferta de salvação, eles vão dizer, claro que eu quero esse presente. Deus vai dizer, que bom que você quer, porque você é meu. Eu te escolhi, você é meu. Lembra Isaías falando, eu te chamei pelo nome, você é meu. Você pode passar por qualquer circunstância, eu estarei contigo, né? É a mesma coisa em Romanos capítulo 11 também, que diz assim, quem vai nos separar do amor de Cristo? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é o perigo, é a espada. Paulo vai dizer, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem principados, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí? E aí? Então Deus rejeitou Esaú, não foi porque Esaú rejeitou a ele? Não. No texto que nós lemos, não. Porque o texto deixa bem claro que diz assim: olha, antes deles fazerem qualquer coisa, Deus já tinha dito, eu escolhi, foi Jacó. Não escolhi Esaú. Professor, Sim? mas, por exemplo, a eleição segundo a presciência, né? Quando fala acerca do versículo aqui, que antes dele fazer o bem ou o mal, Deus escolheu a Jacó. Uhum. Não é porque Deus já tinha previsto que Esaú rejeitaria? Porque quando chegamos ali no nascimento deles, acho que é no capítulo E 26 de Gênesis, Esaú, de uma certa forma, ele abre mão da sua primogenitura, né? Uhum. não, Ele de ser o primeiro de Deus. Então, ao meu ver, de uma certa forma, ele rejeita a Deus, não? também vi. Então, ele tá ó, por isso que eu falei, né? Assim, quando a gente entra nesse debate agora de perguntas, é claro que a gente vai ter sempre duas formas de interpretar do texto, né? Igual, olha, eu trouxe para vocês a questão do texto de Hebreus capítulo 6, não foi? Se você pegar um calvinista, né, o arminiano vai dizer assim, olha, tá vendo? Essas pessoas aqui eram salvas e elas perderam a salvação porque elas rejeitaram, né? O calvinista vai dizer assim, opa, você não prestou atenção, leia o versículo 9. Se você ler o versículo 9, você vai ver que há uma distinção entre aqueles, né, que são de Cristo, que são os eleitos, e esse outro grupo aí que eles estão falando agora é aqueles que fazem parte da igreja visível, mas não da invisível. E aí vai citar o caso de Judas, né? Judas, ele andou com Jesus, experimentou de toda a bondade do Senhor, mas depois ele afasta, traz Jesus, e o texto vai dizer que ele, né, foi com esse propósito que ele estava ali, né? Então, assim, Leandro, dentro do texto aqui de Romanos, capítulo 9, o arminiano ele vai trazer uma forma de interpretação, né? E vai dizer, olha, tá vendo? É por causa da presciência de Deus, porque ele já sabia, né, que ele teria fé ou que ele iria rejeitar, então por isso ele já rejeita. A questão aqui é que a gente coloca o mérito da salvação na pessoa. É a pessoa que detém a salvação, né? E aí eu volto assim, só não me entenda como um defensor de nenhuma linha, tá bom? Apesar, né, de dentro dessa questão do primeiro ponto aí do calvinismo, eu achar mais coerência do que do arminiano, mas não estou aqui como defensor de nenhuma linha. Quero levar vocês a pensarem comigo, né? Então, o calvinista ele vai olhar para o texto e vai dizer, olha, isso aqui diz isso, né? O arminiano vai dizer, não, você está equivocado. Esse texto aqui de Romanos está dizendo assim, é porque Deus já tinha o conhecimento. Agora, eu volto para o ponto que eu queria falar para vocês, uma vez que uma pessoa está perdida, totalmente perdida, ela tem condições, né, de se auto-encontrar.
humanamente falando, a gente vai dizer, não, ela perdeu, não tem como agora ela encontrar, ela precisa de alguém que a resgate, né? Então, assim, dentro do pensamento calvinista, parece que existe uma coerência maior, né? A pessoa está perdida, ela é encontrada. Ela é encontrada por quê? Porque Deus, de antemão, antes dela fazer qualquer coisa, antes dela ter qualquer mérito, né? E se a gente. Vou trazer aqui um texto para contextualizar vocês. Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por nenhuma obra, ou seja, não tem nenhuma participação humana para que o ser humano não viesse a se vangloriar, ou seja, a glória é exclusiva do Senhor. Então, dentro do pensamento calvinista, eles vão dizer a glória é de Deus, salvação, plano de Deus, execução de Deus, a glória é dele. Dentro do pensamento arminiano, fica um parecer que existe um ponto favorável de glória para o ser humano, porque foi ele que fez a escolha, né? Deus apenas ofereceu, mas ele é que teve, então, agora esse poder de escolha, então ele tem participação na salvação, tá bom? Mas não vou me delongar muito nessas questões, eu quero que vocês estudem um pouco mais, eu trouxe para vocês apenas para aguçar. É um tema que há muito tempo eu venho, sabe, lendo, relendo, como eu falei para vocês, tem hora que dá nó na cabeça, tem hora que eu tiro o chapéu novamente, falo, ainda não compreendo, Senhor, mas aceito, é a tua palavra, não é? E continuo estudando. Hoje eu passei o dia todinho novamente, olhando, pegando, sabe, algumas questões, ouvindo um pouco mais. Então, assim, o meu conselho para vocês é estudem um pouco mais, tá? Ah, quem tem a teologia sistemática, vocês podem pegar aí a partir da página, vou dar até para vocês aqui, para vocês ah, pegar a página certinha. A partir da 550, 559, para quem tem a teologia semática, e eu acho muito interessante, né, se vocês não têm ainda, seria muito interessante, porque é um livro de pesquisa. Eu falo que dentro da teologia semática, talvez seja o de melhor compreensão, no sentido de ter uma linguagem mais simples, não tão técnica, não é? Mas aqui o autor ele vai trazer toda essa argumentação, né? Todos os prós e contras, e aí sempre trazendo uma forma mais coerente da gente buscar essa compreensão quando o assunto é eleição e essas linhas de pensamento, tá bom? Então, meu conselho é que vocês continuem estudando um pouquinho mais. O que eu quero dizer para vocês também é que não é pelo fato, né, da gente escolher uma linha de pensamento que resulta, né, na nossa salvação ou na perda da nossa salvação. Então, assim, não é um assunto que interfere na nossa salvação. O que nós precisamos lembrar é que a salvação é dada por Deus, né? Agora, alguns pensam que eu tenho liberdade de escolher e outros pensam que não tenho condições de escolher porque um morto não tem condições de fazer escolha nenhuma. Tá bom? Vocês querem um tempinho de descanso aí para esfriar a cabeça? Tá bom, não, pastor. Tá não? Deu um O, nó na minha cabeça aqui, pastor. Meu Deus. Mas seminário é para isso, né? Por isso que eu sempre aconselho os alunos, falo assim, olha, quando forem fazer o seminário, aproxima dos estudos teológicos sem preconceito, né? Que é aquela questão de um conceito
concebido já, né? Porque se a gente aproxima já com um conceito firmado, pré-concebido, né? Eu vou ter preconceito em relação às outras coisas. Então, o que cabe a um seminarista é ele aproximar dos estudos sem preconceito, né? Sabendo que ele vai ter que quebrar a cabeça, que ele vai ter que, às vezes, né, ficar assim, parecendo que está saindo fogo dos olhos, né? Mas a nossa missão é essa, é estudarmos para que a gente possa buscar uma melhor compreensão, para que a gente venha a ensinar. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo hoje a geração que recebe mais informação. Então, assim, aquilo que no passado os pastores, né, eles pregavam algo e as ovelhas, elas diziam: opa, pastor falou, tá falado. Hoje isso não existe mais, né? Hoje, se você prega alguma coisa e uma ovelha sua, vamos dizer para aqueles que são pastores ou líderes, né? Ele fica com uma interrogação e ele vai dizer assim: olha, eu acho que não é bem assim. No final do culto, ele vai te procurar e vai dizer assim: olha, você tem conhecimento disso, 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 né? Então, assim, nós como pastores, nós precisamos pelo menos ter um pouco de conhecimento. Eu estou falando de pastores, mas é pastores líderes, e eu entendo que vocês ou estão na liderança, né? E alguns têm chamado ao pastoreio, então precisa ter esse conhecimento para poder sentar e conversar, né? Pastor, mas você acredita que é isso e isso? Olha, não estou afirmando para vocês que é isso aqui, ponto final. Eu estou dizendo que a Bíblia ensina sobre isso, né? Então a gente precisa estudar, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com justificação, e aí eu quero, antes de nós retomarmos com os slides, eu quero fazer algumas aplicações com vocês, baseado já na aula passada, para me ver como é que está o conhecimento de vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho, 15 minutos, a gente volta às 21h17. Bom descanso para vocês aí. Dá tempo de tomar banho com água gelada para esfriar a cabeça. Aí, ó, isso é bom. Eu cliquei errado aqui. Então vamos pensar sobre justificação. Ó, uma pessoa se torna justa quando age de conformidade com aquilo que se espera dele. O Antigo Testamento usa o termo sidak, cujo significado é conformar-se com dada norma. Agir com justiça é agir de acordo com os padrões estabelecidos para cada situação. Então, agir com justiça é agir, né, de acordo com os padrões que são estabelecidos para cada situação. Cada situação existe, né, um padrão estabelecido pelas escrituras que nós precisamos agir de conformidade com ele para sermos justos, né, conforme a palavra nos, nos orienta. Mas vamos pensar nessa questão da justificação de Deus para com o pecador. Ó, segundo o Iner Gruden, ele diz que justificação é um ato instantâneo. Guarda isso aí, ó. Justificação é um ato instantâneo, ou seja, automaticamente acontece, ilegal da parte de Deus. Então, é um termo jurídico, né? Usado muito, é um termo forense, jurídico. A palavra acho que é assim mesmo, mas é jurídico. É dentro da área jurídica, esse termo é usado, né?
pelo qual é considerado os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencentes a nós deixa eu ler o slide que eu acabei pegando aqui do meio. Ó. Justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencentes a nós e declara-nos justo à vista dele. Então, assim, a justificação é um ato do próprio Deus de declarar que somos justos aos seus olhos. Então, justificação, aí bem sintetizado, é declarar justo, é uma declaração de Deus. É como se Deus olhasse agora para o pecador e dissesse assim: eu te declaro ah, justificado, ou seja, eu te declaro sem culpa. Eu declaro que as suas culpas elas não existem mais. Baseado em quê? Viria a nossa pergunta, né? E aí o próprio Deus vai nos dizer: não é baseado em nada que você fez, não é por merecimento nenhum seu, é exatamente porque o meu filho, ele é justo e através da justiça dele, então eu imputo, nós vamos trazer, né, de volta esse termo imputar para a gente compreender melhor. Eu imputo na vida de vocês a justiça do meu filho, tá bom? Olha o termo aqui. Então, dentro do pensamento reformado, nós temos justiça imputada. E é interessante porque esse termo ele aparece e dentro dos nossos estudos nós já vimos ele aparecer 3 vezes, né? A primeira vez ele aparece quando o assunto é a martiologia, né? Que é falando sobre o pecado, né? Ah, então, quando nós estamos estudando sobre o pecado, nós, nós quando nós estudamos sobre o pecado, não sei se vocês estão lembrados, mas esse termo é usado para dizer que Deus ele imputou o pecado de Adão a toda a sua geração. Então, assim, Deus considerou que a geração de Adão, que os descendentes de Adão, todos eles se tornaram pecadores. Aqueles todos, né, que iriam nascer. É por isso que quando a gente chega em Romanos vai dizer assim, ó, todos são pecadores. Por quê? Porque Deus imputou o pecado, ou seja, o pecado de Adão, Deus considerou que todos os seus descendentes tinham agora essa culpa. Então o juiz disse, olha, Adão, você é culpado e todos os seus descendentes agora são pecadores, né? Então é o que nós estudamos sobre pecado herdado. A segunda vez que nós vemos esse termo é quando Deus ele considera que os nossos pecados agora Jesus ele vai carregar. Então, quando a Bíblia diz que Jesus estava lá na cruz e sobre ele estavam todos os nossos pecados, é porque Deus, o Pai, colocou sobre Jesus toda a culpa que pesava sobre nós. Então, os pecados que eram nossos, agora o Senhor diz assim: olha, eles agora pertencem ao meu filho. O meu filho vai carregar todos os pecados. Então, ele imputa também sobre o filho os nossos pecados. E por último, agora, Deus aplica a justiça do filho, ele imputa ou ele declara que a justiça do filho agora pertence a nós. Então, quando a gente está falando de justificação, nós estamos falando de um ato do justo juiz que ao olhar para nós, ele não enxerga mais os nossos pecados, não é porque nós não temos pecado, mas é porque ele olha para nós através do Filho. Então, o Filho é sem pecado, o Filho carregou os nossos pecados, o Filho pagou a penalidade pelos nossos pecados. O Filho, que é justo, ele traz justificação para as nossas vidas. Então, Deus imputa a justiça do Filho em nossas vidas. É por isso que justificação é um ato exclusivo de Deus, tá bom? Não tem participação nenhuma humana. Então, aqui a gente compreende, né, como é que
a gente vai fazer alguma coisa em termos da salvação, se a salvação é um ato gracioso de Deus que ele imputa em nossas vidas através dos méritos do Filho, que é Jesus, né? Então, nós não temos participação nenhuma. Esse é o pensamento reformado. O pensamento da Igreja Católica Romana é justiça infundida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o católico romano, a teologia romana, ela não acredita que a pessoa ela é declarada justa por Deus, mas que Deus ele, ele aplica no nosso homem interior a justiça dele, de maneira que uma vez que essa justiça é aplicada no nosso interior, ou no interior do homem, no nosso não, né? Porque nós não pensamos assim, mas quando ele aplica essa justiça no interior do homem, esse homem agora passa a ser uma pessoa melhor. Então não é algo pontual que Deus declara você é justo, mas Deus aplica dentro do nosso ser e nós agora vamos respondendo a essa justiça de Deus sendo pessoas melhores, pessoas moralmente melhores do que éramos no passado. E aqui então a Igreja Católica, né, ela vai fazer essa distinção de que um homem ele não pode dizer que ele é declarado justo e salvo, a não ser que ele tenha uma revelação especial da parte de Deus. Se ele não tem, ele está no processo de ser justificado. Então, existe uma diferença aí enorme entre o pensamento reformado e o pensamento católico romano. No pensamento reformado Deus declara que o homem é justo, ponto final. No pensamento romano, Deus ele infunde, ou seja, ele põe dentro do ser humano, né, fazendo com que essa pessoa agora passe a desenvolver um comportamento diferente do que ele tinha. O que dá a entender dentro do pensamento de justiça infundida do catolicismo é que há aqui como é que eu posso dizer? Há aqui uma junção de justificação e santificação que nós vamos estudar ainda. Dentro do pensamento reformado, justificação é algo distinto de santificação. Justificação é algo pontual, Deus declara justo, ponto final. Santificação é um processo que nós vamos carregar agora a vida inteira. Vamos desenvolver a vida inteira. Justificação, algo exclusivo de Deus. Santificação é um processo onde nós, seres humanos, trabalhamos com Deus. Deus quer nos santificar, mas nós precisamos responder a esse Deus de maneira que essa santificação aconteça na nossa vida. Tanto que no pensamento romano de justificação, existem pessoas mais justas do que outras. No pensamento reformado protestante, não. Todo mundo é justificado de forma igual. Agora, existem pessoas mais santas do que outras? Existe, porque avançaram no processo de santificação, né, da parte de Deus, responderam favorável a esse processo, então essas pessoas acabam alcançando uma santificação maior em detrimento de outras pessoas. Guarda aí, se tiver alguma dúvida, a gente conversa um pouquinho no final. Então, somos declarados justos por causa do que Cristo fez por nós e não por algo, e não porque algo aconteceu dentro de nós. Deus é juiz santo e justo, né? O Erickson, na teologia dele, ele vai dizer isso, que Deus é juiz santo e justo. Então, como um pecador pode ser aceito por um juiz santo e justo? Se a Bíblia diz... Desculpa, tomar água. E aqui tá a grande questão, né? Porque quando Abacuque ele diz lá que Deus é tão santo que ele não pode contemplar o mal, né? E que quando Cristo está morrendo, diz que Deus, ele então
tira os olhos de Jesus. É por isso que Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? E aí os teólogos vão dizer que esse retirar dos olhos de Deus de Cristo é porque sobre Cristo está todo o pecado, né, do ser humano. Como é que esse Deus tão santo vai aceitar agora pecadores, né? E aí o Érico vai dizer: a justificação é o ato de Deus declarar que, aos seus olhos, os pecadores são justos, baseado na justiça do seu Filho amado Jesus. Por isso ele olha para nós agora com um olhar diferente, porque ele está olhando para o Filho e nas lentes do Filho justo, ele nos enxerga agora também justificado. O alcance da justificação abrange toda a eternidade. No entanto, as consequências do pecado persistem. Mesmo depois que o pecador é perdoado e o pecador justificado, as consequências eternas do pecado são canceladas, mas não as temporais, né? Então, por mais que o Senhor nos declare justo, né, mas os pecados que foram praticados, eles ainda continuam ressoando no presente, né? Diante de Deus está tudo ok. Diante dos homens ainda tem os seus reflexos, né, dos pecados que foram praticados. O pecador já não será punido pelos pecados dos quais foi declarado inocente, mas terá que conviver ainda com possíveis consequências de seus antigos pecados. Por exemplo, diante de Deus, um ladrão, uma vez que foi justificado, ponto final. Diante de Deus está tudo ok. Diante dos homens, talvez mesmo ele sendo agora um cristão, ele vai ter que pagar a penalidade por causa dos seus pecados. Adoção. A adoção acontece após a conversão, regeneração, justificação. Então, olha, vai lembrando aí, nós já passamos por tudo isso, né? Conversão, regeneração, nascer de novo, justificação, que é o que nós acabamos de ver, e a nossa união com Cristo. Ela implica em uma alteração de nossa condição diante de Deus. Tornamos-nos filhos de Deus e somos recebidos em sua família, né? Então João diz que todos aqueles, ele veio para os que eram seus, o povo judeu, né? Os judeus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu esse direito, né, de se tornarem filhos de Deus. Fazem parte agora da família do Senhor. Em contraste com os filhos da ira, né? Então a Bíblia fala em Efésios capítulo 2:2, né, que existe aqueles que são filhos da ira de Deus, ou seja, a ira de Deus vai ser derramada sobre esses que vivem, né, debaixo dessa ira, que são os desobedientes e os filhos da desobediência. Gente, quando a gente está falando aqui de adoção, a gente vê esse reflexo desde o Antigo Testamento. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas creio que sim. Quando a gente está lendo ali o livro de Ruth, nós vamos ver então exatamente isso acontecendo ali, que a adoção está ligada a esse redimir, trazer de volta alguém para fazer parte da família, e agora essa pessoa passa a ter, né, todos os direitos que um membro da família tem. É a mesma coisa que acontece com o pródigo, né? Então lembra que Ruth, ela é uma moabita, mas ela casa com um filho de Ruth, e por mais que esse filho morre, mas ela diz que agora, né, o Deus de Ruth, o Deus de Noemi, desculpa, é o Deus dela, né? Que a fé dela agora está nesse Deus, então ela passa a fazer parte da família. Mas ainda tem uma questão legal, né? Essa família perdeu todos os bens, está morando em Moabe, e agora, quando Noemi volta para Jerusalém, para o povo dela, ali tem um parente que é Boaz. E aí vocês lembram da história.
Noemi orienta Ruth, né, no dia da colheita lá, da celebração, deitar aos pés de Boaz. Quando ele vê que ela está ali, que ela revela esse parentesco, né, com Noemi, diz que Boaz promete para ela que ele vai resgatar Ruth. E é isso que ele faz. Ele vai diante dos juízes daquela época, apresenta o caso e agora Ruth passa de forma legal a fazer parte da família de Boaz e a ter todos os direitos que a família tinha, né? Então agora ela tem todos os direitos que um parente tinha, Ruth agora então faz parte. Ali é um reflexo, ou seja, um tipo dessa adoção que Deus está realizando ainda lá no Antigo Testamento. É a mesma questão de Raabe, que passa a fazer parte do povo de Deus agora, ou seja, da família de Deus e da genealogia de Cristo, porque ela foi adotada, né? Ela foi redimida e adotada e faz parte agora da família. É isso que acontece conosco, né? Nós estávamos afastados de Deus, mas ele vem agora e nos adota como filhos. E nós, então, agora, fazendo parte da família, é isso que Paulo ele trata nas cartas dele o tempo todo, né? Judeus e gentios não tem mais diferença, é uma família só, e agora nós temos os mesmos direitos, porque à semelhança de Abraão, nós cremos em Cristo Jesus e fomos justificados e adotados como filhos. E aí, então, vem uma sequência, né? O que essa adoção traz de benefício? Traz o perdão para as nossas vidas, a reconciliação, ou seja, Deus agora nos reconcilia com Ele, traz também a disciplina paterna, que é o ensino de Deus para a nossa vida e a correção de Deus também para a nossa vida, né? É por isso que o escritor da carta aos Hebreus vai trazer à nossa memória que se nós estamos sendo corrigidos é porque nós temos um pai, porque todo pai corrige os seus filhos, né? Se nós fazemos parte da família de Deus, nós precisamos ser disciplinados, ensinados e corrigidos e confirmados no ensino quando nós alcançamos a aplicação desse ensino na nossa vida. E claro, essa adoção nos traz essa liberdade. Nós somos agora, de fato, nós somos livres. A Bíblia vai dizer, né, que se Cristo nos libertou verdadeiramente, nós somos livres, somos libertos. Agora nós temos, né, essa capacidade de moralmente tomarmos decisões, né? Um escravo do pecado não consegue tomar decisões é, favoráveis e contra o pecado, mas um filho de Deus agora tem condições. É o que Paulo vai dizer assim: olha, eu posso todas as coisas, nem todas me convêm, eu agora sou livre e eu consigo tomar decisões porque eu faço parte da família de Deus. Só mais esse ponto e a gente finaliza. A santificação, então, é esse processo agora que nós estamos inseridos. Desde o momento em que nós fomos declarados justos, Deus, então, agora trabalha em nossas vidas juntamente conosco para que nós possamos alcançar cada dia mais uma vida de santidade. A santificação difere da regeneração, bem como da justificação, pois ambas se caracterizam por um ato instantâneo, enquanto a santificação é um processo. Aspecto da santificação: separação para Deus, né? Santificar significa isso, separar para Deus. Ah, vocês vão ver que traz a ideia, né, de eclésia, é essa ideia aqui. É um povo separado para Deus. Eclésia é uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus para viver uma vida separada do sistema corrompido e agora inserido em uma visão bíblica que nos leva a uma vida com Deus, de comunhão com Deus, de andar com Deus, né? Então,
essa separação para Deus e é um processo contínuo, né? Ele não termina enquanto nós não tivermos a nossa vida encerrada aqui debaixo do sol. Enquanto estivermos aqui, nós estamos num processo de santificação. E lembra disso, santificação é um processo de mão dupla. Nós trabalhamos com Deus. Até então não tínhamos, a nossa participação não tivemos nenhuma participação no processo de salvação, mas agora de santificação nós temos, porque Deus ele nos oferece o conselho dele e a gente então diz sim, Senhor, eu aceito. Aplica na minha vida e aí Deus então vai aplicando e nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais santificadas. Olha aqui a diferença, né? A justificação e santificação. A justificação, posição legal, condição interna. A justificação, de uma vez por todas, continua por toda a vida. Na justificação, obra inteiramente de Deus. Na santificação, nós cooperamos com Deus, somos cooperadores de Deus. Na justificação, perfeita nessa vida, né? Não perfeita nessa vida. Nós só seremos totalmente santos quando nós tivermos o nosso corpo glorioso à semelhança do de Jesus. A mesma para todos os cristãos, por isso que nós falamos que há uma diferenciação, né, entre o pensamento reformado e católico romano, porque no pensamento reformado todos são justificados de forma igual. Na santificação nós temos então algumas pessoas que alcançam, né? E isso não é por tempo de caminhada cristã, não é por isso, porque tem algumas pessoas que têm 50 anos e outras que têm 5 anos, e aquela que tem 5 anos já alcançou uma vida de santidade mais avançada do que aquele 50 anos, e isso acontece por quê? Porque a pessoa que recebeu os conselhos de Deus, apesar de ter 50 anos de caminhada, não aplicou isso na sua vida. Em contrapartida, aquele que tem 5 anos está disposto a aplicar os conselhos de Deus na sua vida, e então ele vai tendo um avanço na santidade bem maior. Então, ó, começa na regeneração, a santificação começa desde o momento em que o Senhor nos faz nascer de novo, né? A Bíblia diz que o vento ele sopra onde quer, a gente não sabe quando é que a gente nasceu de novo, né? Ah, talvez, talvez foi naquele momento que foi feito um apelo e você levantou a mão, mas pode ter sido anteriormente, e o levantar da mão já é uma resposta a essa regeneração que o Senhor fez com que o Espírito Santo gerasse em nós, uma nova vida em nós, né? Continua por toda a vida o processo de santificação, culmina na glorificação. Quando nós formos glorificados, então ali a culminação, ali nós seremos plenamente santificados. Vamos ver alguns textos, né? O papel de Deus na santificação. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, é Paulo escrevendo. O nosso papel na santificação. O papel que desempenhamos na santificação é tanto passivo, pelo qual dependemos de que Deus nos santifique, ou seja, nós estamos, né, nessa passividade aonde Deus ele vai trabalhando em nossa vida como ativo, pelo qual nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Quais os motivos que nós temos, né, para buscarmos essa vida de santidade? É o nosso amor a Cristo, né?
termos uma consciência limpa diante de Deus. Então, porque eu quero que a palavra de Deus seja aplicada na minha vida e que mesmo às vezes doendo em algumas áreas, né, que eu tenha resistência, mas eu quero que essa palavra seja aplicada. Eu quero porque eu amo o Senhor, porque eu amo a Cristo, então eu quero que isso seja aplicado. Também, né, porque eu quero ter uma consciência diante de Deus limpa, né, e só uma vida de santidade é que pode ter essa consciência, como Paulo diz, e nada a minha consciência me acusa, né? Para termos uma vida mais próxima de Deus. Então, quanto mais o sol da justiça vai brilhando sobre a nossa vida e nós vamos deixando essa luz brilhar, né? Mais essa luz vai sendo infundida em nós e nós vamos também brilhando à semelhança de Cristo e nos aproximamos mais de Deus. A beleza e a alegria da santificação. Quanto mais crescemos à semelhança de Cristo, tanto mais experimentamos a alegria e a paz que são parte do fruto do Espírito Santo, de Gálatas. E tanto mais nos aproximamos do tipo de vida que teremos no céu. Então, lembra que a Bíblia diz assim, olha, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quanto mais nós nos santificamos, mais vamos aproximando da vida que está por vir, né? Então, uma pessoa que deixa Deus e trabalhando na vida dela, de maneira que a santidade vai sendo desenvolvida, essa pessoa cada vez mais está aproximando daquilo que nós chamamos de vida celestial, de vida eterna. Paulo diz que à medida que nos tornamos cada vez mais obedientes a Deus, temos o nosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, cada vez mais o fruto vai crescendo e a gente cada vez mais vai aproximando dessa eternidade. Pronto, paramos aqui. Agora eu quero, por favor, que vocês abram as câmeras de vocês para a gente conversar 5 minutinhos e eu encerro a aula. E aí? E essa segunda parte? Tudo bem? Nada de novo? Tudo só para relembrar? A palavra é com vocês agora. A gente tem 5 minutos aí. Tudo bem? Tem alguma coisa que vocês querem comentar? Léo não está podendo agora que ele está fazendo o lanchinho dele aí, mas a gente espera ele terminar o lanche aí. Mas faz igual o Facebook, aqui nós compartilha. Ó, que eu sou sua vizinha, viu, Léo? Daqui a pouco eu chego aí. Vem pra cá Aí, que ó, eu tá lá de vendo, certo. ó? Vem pra cá que eu lá de certo. Fala muito não. Ô, pastor, Sim, sim, da em Cléia. relação à justificação que o senhor estava falando aí, Uhum, quando o senhor falou, eu lembrei justamente dessa passagem de João 3, né? hum. Onde Jesus ele começa a explicar para aquele Nicodemos. para Nicodemos Uhum. que eu nasci de novo, né? Então Regeneração. essa justificação, no caso, como você colocou aí, esse lado católico aí, não existe, na verdade. Não Porque existe. se nós nascemos de novo, nós já fomos justificados por Uhum, Cristo. Porque não há como o Espírito de Deus ele habitar em um lugar que ele mesmo não preparou, né? Então verdade. ele prepara o lugar de habitação em nós. Então nesse exato momento a gente é justificado por Cristo, porque a presença dele está em nós. Não Verdade. há não há mais oscilação. O que
quando a gente nasce de novo, a gente acaba tendo duas naturezas também, né? A natureza adâmica e a natureza divina que acabou de nascer em nós. Uhum. Então a gente passa a viver de forma diferente, né? Com a Verdade. presença do Espírito de Deus. Então essa justificação é no momento de que nascemos de novo, né? Alguns teólogos, né, vão dizer assim, olha, é, acontece tudo ao mesmo tempo, né? E tudo indica que sim, né? Pode Deus declarar que somos justos aos olhos dele e automaticamente ele está gerando essa vida ali, né? Por isso que tem tanta coisa que a gente olha nas escrituras e que a gente não compreende, daqui a pouco é como se a semelhança de Paulo ali, né, caísse um escão dos nossos olhos e a gente passa a enxergar tudo diferente, exatamente porque nascemos para uma nova vida, né? Temos uma nova vida agora que foi gerada em nós, né? E a gente agora só usufrui dela. No início da conversão a gente não compreende muito isso aí, só vai compreender depois É verdade. de muito E tempo, né? Às ainda é, vezes, ainda é criança, né, Heracles? Não tem essa é, compreensão e depois é que você depois você vai amadurecendo, você entendeu que você já vai foi sendo justificado. ensinado, né? É verdade. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tem que cuidar só da parte do De, espírito. san- de Você santificação falou isso agora, aí. né? Quando o senhor falou sobre isso aí, eu lembrei. Eu preguei essa palavra quinta-feira. Então, tá bem fresco na minha mente. Olha aí, ó. Tá fresco. Muito obrigado. Gabriela, Silene, Nils, como é que tá aí? Tudo bem? Gente, então, vocês têm mais alguma coisa? Se não, posso encerrar por hoje? Tudo ok? Thaís, tudo Tudo, ok aí? Tá dando tudo para ir observando, absorvendo aí? Tá tudo tranquilo? Tudo ok, só estou observando mesmo. Que bom. Então tá, gente. Então a gente encerra. é, Até a nossa próxima aula. Até lá, vou estar partilhando para vocês aí pelo menos um artigo para vocês estarem lendo, tá bom? E lembra dos resumos, para não ficar tudo para o final. Vai resumindo aí, mandando os resumos para a gente também ir acompanhando, tá? Deus abençoe, bom descanso para vocês, bom final de semana. Que Deus continue fortalecendo a vida de vocês e usando a vida de vocês aí na cidade de vocês, na igreja de vocês, para a glória do nome dele. Um abraço, fique na paz. A paz, pastor, a paz, colegas. Deus abençoe. Tenha paz, Senhor. Mas, seu amados, pode acender as lâmpadas aí, viu? Que a luz vai sair. A Deus luz abençoe. saindo. A paz do Senhor, Pastor todos os Jane, você tá na minha irmãos. lista, viu? Todos tenham Não um esqueci de ótimo você, final não. de semana aí. Um A paz, abraço, pastor, a Joaves. paz, colegas. Paz. Faltou você aqui mais nós, minha joia. Pois é, rapaz. Rapaz, Ô, Ana, vai lavar os Paz. pratos, Ana. vou te falar igual amanhã fala. Eu tô lhe cozinhando no fogão a lenha, viu? Deixa quando eu aparecer por aqui. Eu vou aí, quando der outro carro de banana, eu vou aí. Opa, saiu um aqui agora, fresquinho. Opa! Então, Essa foi da Caturra. aí, Doce. então tá próximo, viu? Oxe, Mas agora você já, a mas próxima a já gente vai comeu deixar pro tudo? senhor. Oi? Você já comeu tudo, a caturra? Mas metade, né? Não tudo, mas metade. Mas vem o próximo. Vem o Fechou, próximo. Deus Tá? abençoe, viu? Um abraço, meu amigo. Abraço da companheira, abraço da família. Docinho, obrigado, obrigado. Amém, André. Deus abençoe você e sua família também. Amém.